Não te aproximes. Já prometi meu coração ao outro. Entreguei meu corpo a ele. Mesmo que eu destrua meu rosto hoje, nunca me casarei contigo. Não. Muyuma, se não queres casar. Este rei também não deseja tomar tua esposa. Originalmente, não te tocaria, esperando apenas 4 anos. Para fingires tua morte e ganhares liberdade. Mas não devias ter-me humilhado assim. Jinro disse-me que se destruísse minha beleza e alegasse perda de castidade, Xuanchel não tocaria e me repudiaria. Mas por quê? Tudo difere do que ela previu? Murar o pátio oeste, selar os portões. De hoje em diante, a não ser notícias da morte da princesa, nada. Precisa ser reportado a mim. Irmão, o som vem daquela direção. O vilão deve estar ali. Vem, levo-te para vingar nossa mãe. Mostremos ao vilão nosso poder. Sim. Ouvi dizer que a princesa Anne foi confinada ao pátio oeste desde a noite nupcial. Agora, o rei An toma como esposa principal uma filha legítima como concubina. Esta concubina não é comum. Curou a dor de cabeça da imperatriz viúva, ganhando seu favor. Se sua mãe não fosse de nascimento humilde, quase certamente seria nomeada condessa. A imperatriz viúva pessoalmente abençoou o casamento, ordenando recebê-la como esposa principal, até o imperador não pôde recusar. Vejam, que dote magnífico! Apenas 20 baús a menos que o da princesa Anne. 6 anos planejando, finalmente casei com o rei An. Como concubina, mas com status igual ao de esposa. E aquela irmã tola trancada no pátio oeste por anos. Deve estar à beira da morte. Legítima, que importa? Ainda assim é esmagada por mim. Hora auspiciosa! Casamento! Inclinam-se ao céu e terra. Que noiva linda! O rei An, aos 15 no campo de batalha. Aos 18 com feitos gloriosos, aos 20 comandando milhões. Expulsando o Baizui ao sul e o Enu ao norte, Qian ao oeste. Protegendo o povo e as fronteiras, intitulado Deus da Guerra de Zou. Inclinam-se um ao outro. Antes bastou descrever quantos o rei An matou. E quanta sangue manchou suas mãos. Para a covarde Mu Yunnan perder a coragem. Após esta reverência, serei a concubina legitimamente reconhecida do rei An. Assassinos, protejam o príncipe. O que é isso? Eu não vou ficar desfigurado, vou? Príncipe, isso não é veneno. É apenas um corante especial. 10 anos do oeste. Capturem os assassinos imediatamente. Sim. Conseguiu passar silenciosamente por tantos guardas. E entrar no pátio traseiro do palácio. Deve ser um mestre de primeira classe. Príncipe, todos os assassinos foram capturados. Tragam-nos aqui. Príncipe, não dá para trazer, mas dá para carregar. Me solta. Quem são essas duas crianças? Solte o meu irmão. Senão Zouzou vai representar a lua e acabar com vocês. Cada um responde pelo que faz. Fui eu que soltei o Shilgun. Soltem a minha irmã. Covardes, tantos contra um só. Grandes batendo em pequenos. Que tipo de heróis são vocês? Irmã, não tenha medo. Mamãe disse que o mal nunca vence o bem. Seus malvados, não temos medo de vocês. Como vocês se chamam? Porque vieram causar confusão no palácio do príncipe An. Zouzou não vai te contar. Ah, então você se chama Jojo. Então seu irmão se chama Fen Fen, é? Não.
O irmão se chama Babão. Ah, então são Beabau e Jojo. Irmã, a gente não ia confessar de jeito nenhum, lembra? Irmão, eu não fiz de propósito. Coisas de homem, a gente resolve entre homens. Não encrenque com a minha irmã. Seu malvado, batendo em criança. Malvado, ousando maltratar o meu irmão. Zouzou vai acabar com você. Zouzou pirou. Essa menininha parece tão frágil, mas que força. Para de chorar. Como se chama o pai de vocês? Expliquem direitinho, assim eu posso levá-los de volta. Pobrezinhos, azarados, pai irresponsável, nos abandonou. Sobraram mãe e filhos, vida sofrida, arroz mofado, um prato para 3. Passando fome, frio, que pai idiota é esse? Irmão, dessa vez rimou. Se for frase exclamativa, mostra mais nossa raiva. Beleza. Pai idiota, não presta. Eu nem queria um casamento grandioso, agora tenho uma desculpa para sair. Senhores, hoje houve um incidente, desculpem o susto. Depois mando presentes como forma de desculpas. Alteza brinca, foi só brincadeira de criança. Nós nos retiramos. Vamos, vamos. O casamento dos meus sonhos acabou assim. Vem cá, pequenos. Príncipe, Eu ainda tenho coisas para resolver, você pode voltar primeiro. Me solta. concubina, vá rapidamente investigar esses 2 pestinhas. Quem são eles para ousarem arruinar o casamento que eu tanto esperava? Vou arrancar a pele deles. Irmão, Zouzou está tão alto agora. Fala aí. Como vocês entraram no palácio do príncipe Annie porque vieram causar confusão? Tio, eu peço desculpas, você nos perdoa, por favor? Este é o bolo favorito do babão e da irmãzinha. Te dou como presente de reconciliação. Tio, por que você não come? Tio, ainda está bravo com a gente? Agora pode falar, né? Tio, quando contar até 3, a gente te conta, ok? 3. Beabauju. Acabou. Quando a mamãe está de bom humor, chama de bebê. Quando está calma, chama pelo nome. Mas quando junta os dois, é sinal de que vamos ser punidos. Sem colo, sem beijos, sem doces. O castigo é cruel, mamãe. Mamãe, quando você voltou? Hoje foi cansativo lá fora, né? Babão sentiu sua falta, coração. Sim, mamãe. A gente sentiu muito sua falta. De quem são esses bebês sujinhos? Mamãe, olha direito, são seus bebês. Impossível, meus bebês são cheirosos. Não são 2 bebês verdes e sujos. Cheirosos, cheirosos. Agora estão fedidos, mas depois do banho dá para aproveitar. 6 anos. De gênio da medicina de Xia. Herdeira da linhagem dos médicos espirituais até reencarnar no corpo. Dessa protagonista que fez tantas bobagens para evitar casamento. Já se passaram 6 anos. Felizmente, o espaço das ervas espirituais. Veio comigo e pude recuperar minha saúde. E dar à luz a eles com segurança. Ah é, vocês aprontaram enquanto eu não estava, né?
Escutem, mamãe está muito brava. O que vocês acham? Primeiro bater ou primeiro dar banho? Mamãe, Zouzou sugere bater durante o banho. Dobro de eficiência. Irmãzinha, agora não é hora de pensar em eficiência. Mas Zouzou já falou. Mamãe, pergunta de novo. É? Bobinho. A saúde do Biabau já está quase recuperada. Amanhã cedo vou levar meus bebês daqui. A partir de agora, o céu é alto e o mar é vasto. Príncipe, aqueles dois garotinhos, depois de saírem do estudo, foram para o Jardim Oeste. Já prometi meu coração a outra pessoa. Já dei meu corpo a ele. Mamãe, Mamãe vai fazer um truque para você, olha só. No Jardim Oeste, só mora Muyuan. Aqueles dois garotinhos estão chamando ela de mamãe. Biabo Mingau, mamãe vai fazer um truque para você, olha só. Olha só, olha, sumiu. Toma. mamãe, você também come. Não quero, vocês comem, mamãe já é adulta. Deixa as frutas para as crianças, mas não tem coragem de comer. Ainda é uma boa mãe. Adultos comem coisas grandes, claro. Olha você comendo e sujando toda a boca. Ai, a boca toda suja e você também. Espera mamãe terminar de tomar banho, vou contar uma história para dormir, tá bom? Mamãe contou da Chapeuzinho Vermelho batendo no lobo mau. A pequena sereia virando a rainha do mar, a linda Io arrancando o salgueiro. Hoje vai ser a Cinderela cultivando imortalidade e lutando contra a madrasta? Isso, espera mamãe terminar de tomar banho e invento para vocês. Vou contar para vocês. Mamãe vai tomar banho primeiro. Contar histórias para crianças, não é? A mãe me muda 3 vezes. Deveria ser como Ramo oferece as peras. O que é essa de virar rainha do mar e lutar contra a madrasta? Isso é uma bagunça. Quem? Felizmente, no espaço das ervas medicinais, havia muitas ferramentas guardadas. Essa é Muyuan. Por mais alto que seja o Kung Fu, tem medo de faca de cozinha, por melhor que seja o Kung Fu, um tijolo derruba. Ladrãozinho, você vai ao lugar errado. Muyuan. Você não me reconhece. Será que esse ladrãozinho me conhece? Tem um assassino. Crianças. Você se esconde.
Mamãe, babão mingau já está cheirosinho. Por que você ainda não vem? Me solta. Zouzou quer encontrar a mamãe, se não me soltar. Eu mordo você. Mamãe, Vocês estão bem? mamãe, me salva. Zouzou e o irmão foram pegos por um grandão malvado. Muito obrigado, herói, por nos salvar. Agora está tudo bem. Vem para a mamãe. Herói, ela realmente não me reconhece. O vilão está maltratando a mamãe. E ainda quer levar Zouzou e o irmão. Eu não fiz. Mamãe, o que aconteceu com o vilão? Mamãe deu um remédio para ele. Mamãe, ele é um vilão, vamos amarrá-lo e vender por dinheiro. O irmão está certo, vamos vendê-lo e depois fugir com o dinheiro. Mamãe, você não queria ir embora há muito tempo? Querida, com esse grito, nosso plano de fuga foi totalmente revelado. Mamãe, Zouzou não fez de propósito. Você quer ir embora? Ele é o marido da dona original, Xuan Xiao. O que aconteceu nesses 6 anos? Muyuma não só renasceu, mas também mudou completamente de personalidade. E ainda ganhou 2 filhos do nada. Acabei de machucar o príncipe por engano, peço desculpas. Mas faz tanto tempo que não nos vemos, não estou familiarizada com o príncipe. Não reconheci de imediato, é compreensível, certo? Nós, marido e mulher, realmente não nos conhecemos, mas vamos nos familiarizar. Olha o quê? Antídoto. Mamãe, você e o vilão estão jogando quem pisca primeiro. Ou quem é o bobo? Vilão, você perdeu, mamãe é a melhor de todas. Zouzou ajudou a mamãe a vencer o vilão. Hoje também foi ótimo. Muyuma, você não deveria explicar para mim. Deixe-me apresentar. Beabao Jojo, meus filhos. Seus. Sim, Quem é o pai deles? se eu disser que é você, o príncipe acredita? Eu não acredito. Então não é. O pai dele já faleceu. Como você pode dizer isso na frente das crianças? Eu gostaria de perguntar ao príncipe, porque assim que você chegou. Eu e as crianças sofremos uma tentativa de assassinato, o príncipe não deveria me dar uma explicação primeiro? Vou investigar o assassinato e dar uma resposta a você. Mamãe, você está triste? É porque não obedecemos e saímos do Jardim Oeste. Que os bandidos vieram nos matar. Vocês saíram do Jardim Oeste? Mamãe, o vilão vai se casar com outra e ainda prendeu a mamãe. Babão e a irmã querem ajudar a mamãe a se vingar. Como vocês sabem dessas coisas? Todos nós ouvimos o que foi dito do outro lado da parede. Dizem que o grande vilão vai se casar com uma noiva. Mãe está dizendo que esse grande vilão é o pai de vocês. Vocês já sabiam? Mãe, não minta mais para nós. Que fomos colhidos da árvore dos bebês. Xuan Xiao. Ou seja, o grande vilão que vocês mencionam. É realmente o pai de vocês. Mas mãe e ele já se separaram, no futuro ele pode se casar com quem quiser. Não tem mais nada a ver conosco. Mãe, você não está feliz? Não. Mãe só quer deixar claro para vocês. Mesmo que no futuro vocês não tenham um pai. Mãe vai amar vocês em dobro. Mãe, eu e a irmã não precisamos de pai. Se mãe precisar de um marido,
Babão pode ajudar a encontrar alguns, hein? Mãe não precisa. Mãe, não precisa ter vergonha, o que as outras mães têm. Você também tem que ter, e ainda mais que os outros, e melhor. Quando sairmos daqui, Babão vai ajudar a encontrar um marido para a mãe. Zouzou também vai ajudar a encontrar um para a mãe. Obrigada. Príncipe. Ontem à noite houve 2 grupos de assassinos. Um grupo se suicidou com veneno. O outro grupo era de pessoas comuns que sabiam um pouco de artes marciais. Receberam algum dinheiro para investigar o Jardim Oeste. Ainda não sabemos quem está por trás disso. O primeiro grupo provavelmente veio atrás de mim. Quanto ao segundo grupo, interrogue bem e investigue a fundo. Sim, já agi conforme suas ordens. Cerquei o Jardim Oeste por 3 camadas e até agora não há nada normal. Sem pressa, Smu Yunlan quer ir embora. Então agora você só precisa esperar e agarrar a oportunidade. Pegue. Mãe, Zouzou trouxe lanches, um travesseirinho. E os brinquedos que mãe fez, Babão trouxe remédios. Se encontrar bandidos, é só drogar eles. Ótimo, agora vamos sair da mansão do príncipe. Vamos. Leve-os. Grande vilão, não machuque minha mãe. Grande vilão, me solta. Ruim, leva as crianças para comer algo. Grande vilão, nós não queremos comer suas coisas. Eu vou machucar a mãe de vocês mesmo. Grande vilão, vamos comer muito e te deixar pobre. Preciso pensar em um jeito de salvar a mãe. Mãe, não tenha medo, espere por nós. Fugindo apressadamente. Porque eu descobri que você tem 2 filhos. Então está com medo. Será que existe a possibilidade de que eu e as crianças simplesmente não queremos ver você? Você. Concubina Mu chegou. Quem é você? Anos sem nós vermos. Irmãzinha não me reconhece? Você é Mu Yunlan? Como isso é possível? Você não estava desfigurada e trancada no Jardim Oeste? Como isso é possível? Você não estava desfigurada e trancada no Jardim Oeste? Porque o príncipe de repente libertou essa cadela Mu Yunlan? Se não fosse por Mu Jinro instigar a protagonista na noite de núpcias, humilhar Shu Anxiao, a protagonista não teria sido levada à morte. Já que vieram até aqui, não pisar 2 vezes para me vingar parece um pouco injusto. Hoje você veio correndo é para prestar homenagem a mim, a esposa principal. Servir chá e cumprimentar? O príncipe nunca disse que eu devo servir chá e cumprimentar você. Além disso, irmã, vestida assim, está realmente fora das regras. Irmãzinha, não se ofenda. Entre marido e mulher é diversão. Você vai entender com o tempo. Príncipe, em princípio eu deveria servir chá à irmã. Mas a imperatriz viúva disse que eu deveria entrar na mansão com os ritos de esposa principal. Dessa forma, seria um tapa na cara da imperatriz viúva. Irmãzinha, por acaso você quer desrespeitar a face do príncipe e reclamar para a imperatriz viúva? Não é isso que eu quero dizer. Já que a irmã quer que eu sirva chá, então eu sirvo. Eu sou a principal, você é a secundária. Na minha frente, você deve se chamar de concubina. Sua mãe também era concubina. Por acaso, ela não te ensinou como ser concubina de alguém? Essa cadela Mu Yunlan está tão diferente como se fosse outra pessoa. Se soubesse disso antes, deveria tê-la matado logo.
Esposa principal, esta concubina. Reconhece o erro. Irmã, por favor, tome o chá. Irmã, mesmo que você não esteja satisfeita com minha entrada na mansão. Não deveria me humilhar assim. Príncipe, talvez tenha sido muito cansativo ontem à noite. Por isso não segurei bem a xícara de chá. É tudo culpa sua. Ontem foi minha noite de núpcias e o príncipe foi procurar Aquela desgraçada da Muyunan. Príncipe, que tal a irmã ir trocar de roupa primeiro para não pegar frio? Vamos continuar o assunto de antes, está bem? Guarda. Leva a concubina de volta ao quarto. Príncipe, Não vou repetir. Desgraçada, vou me vingar dessa humilhação hoje, espere só. Príncipe, Fale. Quem é o pai? Dos seus 2 filhos. por que se importar tanto, príncipe? Se gostar, posso fazer o diabo ao Jojo de chamar pai. Se não gostar, posso levá-los embora. Você ousa zombar de mim. Não me atrevo. Guarda, joguem a princesa de volta no Jardim Oeste. Não precisa. Eu vou sozinha. E o Beabau e o Jojo? Você não disse que eles são meus filhos. Vou deixá-los aqui para criar laços antecipadamente. o quê? Você está dizendo que essas 2 crianças Chamam a Muyunan de mãe? Será que são descendentes do príncipe? Se for verdade, não teriam ficado presos no Jardim Oeste até agora. Já que não são do sangue do príncipe. Então devem ser bastardos de fora. Faça algo por mim. Tio, o babão te convida para comer peixe. Peixe assado com amor, marca bombom. É a primeira vez que vejo um peixe assado verde. De onde veio esse cachorro no palácio? Príncipe é o animal de estimação da imperatriz viúva, recentemente cuidado pela concubina. Diga à concubina que, se não cuidar bem desse animal, manda embora logo. Se acontecer de novo, não vou perdoar. Sim, Não se assustou agora. Zouzou não tem medo. Zouzou é forte. Tio, o que houve com seu dente? Abra a boca, ah. Vilão, caiu na armadilha. Vilão, você comeu o peixe do Zouzou. E vai ficar gago, viu? Claro que sim. A irmãzinha é incrível, tudo o que ela faz é venenoso. Mãe, isso se chama talento natural. Vocês, o que estão fazendo? Vilão malvado Zouzou. Médico da mansão Xuan. E aí? não se preocupe, príncipe. Os 2 pequenos mestres só levaram um susto. Não é grave, mas o pequeno senhor tem uma condição congênita. Seu coração e pulmões são muito frágeis. É preciso ter mais cuidado no futuro. Eu gaguejo. Príncipe, isso é o veneno estimulando sua língua, causando gagueira temporária. Nada sério. Grande vilão. B.A. Beabau. Grande vilão, você ficou gago. Isso. D.S. Desculpa. São 2 pessoas, você tem que pedir desculpas 2 vezes. Só assim podemos perdoar você. D.S. Desculpa. Crianças não guardam rancor de adultos, não vamos brigar com o grande vilão. Onde está a mãe? Zouzou sente falta da mãe. Jardim Oeste, vocês, comam primeiro.
Esta noite, eu os levo de volta. Você cumpre sua palavra? Cumpro. Vamos apertar o dedo. Apertar o dedo, jurar, 100 anos não mudar, carimbo. Pronto, carimbei, se não cumprir. Vira cachorrinho. Ok. Homem-cachorro. Acha que tampar o buraco do cachorro vai me prender? Sonha. Beabau e Jojo. O grande vilão foi para o palácio e ainda não voltou, af. Realmente não dá para confiar. Melhor irmos nós mesmos encontrar a mãe. O cachorro malvado morreu. Esses dois pequenos demônios ousaram matar o animal de estimação da Imperatriz Viúva, guardas. Amarrem eles. Insolência. Eu sou a dona da mansão An. Vocês ousam desobedecer minhas ordens? Não querem mais viver? Quem? Muyunlan, você ousa me bater? Mujinro, você é apenas uma concubina lateral. E ousa se chamar de dona do palácio? Mãe, sentimos sua falta. Ótimo, Muyunlan, você teve um caso com um homem. E teve 2 bastardos. Cala a boca. Príncipe. A princesa teve um caso e teve 2 bastardos. Está ferido. Príncipe, são esses 2 pequenos animais que machucaram o animal de estimação da Imperatriz Viúva. Príncipe, o cachorro morreu envenenado. Veneno. Xiao Jin acabou de comer peixe grelhado verde. Esse peixe tem arsênico. Zouzou não colocou arsênico. Xiao Jin foi travesso antes e quase te machucou. Então vocês guardaram rancor e mataram um animal de estimação da Imperatriz Viúva de propósito. Sim, Zouzou é um bom bebê. Zouzou não fez o peixe grelhado que preparamos. Era para o tio comer. O quê? Vocês ainda querem envenenar o príncipe? Não, vocês estão mentindo. Irmã, que plano brilhante, sabendo que o príncipe não desconfia de crianças. Então primeiro fez com que elas arruinassem meu casamento, depois as instruiu a envenenar o príncipe e, por fim, nem o cão da Imperatriz Viúva foi poupado. Quem viu Xiao Jin comer peixe grelhado? Fui eu, sua serva. E você teve contato com Xiao Jin? Não. Não. Vocês com lanternas, afastem-se. O que é isso? É o tempero especial de Zouzou. Verde brilhante e lindo. Jojo sempre coloca pó fluorescente no peixe grelhado. Quem tocar deixará marcas. Meus dentes também estão. Olhe para essa mão cheia de pó brilhante. Será que você enfiou peixe grelhado na boca do cachorro? Matou o animal de estimação da Imperatriz Viúva de propósito. E culpou os pequenos mestres. Você admite seu crime? Não, foi a concubina lateral. Serva desgraçada, ousou matar o animal de estimação da Imperatriz Viúva. Você não quer viver. Nem pensar na sua família. Sua serva admite o crime, príncipe. Foi minha falha em educá-la. Por favor, puna-me, príncipe. Xuanxier não fala. Será que devo lidar com a concubina favorita dele, ignorando-o? O que ele está tramando? Qualquer um que ouse maltratar meus filhos não sairá impune. Irmã, você ofendeu a princesa consorte e os pequenos mestres. Do que adianta perguntar ao príncipe? Se o príncipe não me ajuda, será que eu errei em minha suposição? Esses 2 bastardos são realmente do sangue do príncipe? Irmã, eu sei que errei.
Não importa o castigo que a irmã imponha. Estou disposta a aceitá-lo. Guarda. A concubina insultou a princesa consorte. E a honra dos pequenos mestres. 30 tapas na cara como exemplo. Quando Shunhua e Shunjing. Levem-nos imediatamente para interrogatório. Príncipe, eu errei. Marido, espero que esteja satisfeito com minha decisão. Irmã, desta vez você deve aprender a lição. Mu Yunnan, eu vou fazer você sofrer. Como você saiu? Simplesmente saí andando. A porta do jardim oeste estava trancada. Ainda havia um muro, não? Esca, escalar o muro. Você é mesmo incrível. Meus amores, venham salvar a mamãe. Entendido. Mamãe, estamos com sono. Príncipe, preciso colocar as crianças para dormir. Já está tarde. Você também pode descansar. Boa noite. Vilão, solte. Vilão, solte o Zouzou. Solte agora. Babão vai fazer escândalo. Hora de dormir. Tudo bem, mamãe, vamos esperar na cama. Ok. Na noite de núpcias, você prometeu que eu poderia fingir minha morte e deixar a mansão. Ainda vale? Deixar a mansão. Ela ainda quer encontrar aquele homem. Xuanxião, o que você está fazendo? Mu Yunlan, você é a minha mulher. Na minha frente, ainda ousa pensar em outro homem. Do que você está falando? Só quero levar meus 2 bebês. Você pode fazer condições, e se eu puder, não recusarei. Absolutamente impossível. Por quê? Eu, esta princesa apenas no nome. Não tenho nenhum poder no palácio, nem consigo proteger meu filho. A administração é sua. Xuanxião, você não odiava a protagonista original? Por que agora? Não só não nos expulsa, como ainda me dá a administração? Esse homem enlouqueceu? Se ousar fugir secretamente. Em menos de 3 dias, ordens de captura estarão por todo o reino. Quero levar a criança para viver. Uma vida de fuga e esconderijo. Eu posso viver na clandestinidade, mas a criança não. Princesa, o príncipe ordenou que trouxéssemos algumas criadas para servi-la. Ugen. Ela conseguiu entrar no palácio, que esperta. Ela fica, as outras podem se retirar. Sim, Guajian saúda a senhora. Levante-se rápido. Ugen, como você entrou no palácio? O pavilhão Zagalian está tudo organizado? Esta serva já cuidou de tudo, ultimamente. Tenho acompanhado as notícias do palácio. Vi o supervisor Kim recrutando serviçais. Me ofereci e fui escolhida. Ótimo, com você aqui, tudo será mais fácil. Princesa, a princesa secundária quer ir ao palácio prestar respeitos à imperatriz viúva. Vim informar. Se ela quer cumprir os deveres filiais pelo príncipe, deixe-a ir. Sim. Já que está tão ansiosa para reclamar à imperatriz viúva, vou deixar.
Vamos ver. Como você vai se destruir? Bom dia, príncipe. Dia. Logo de manhã. O que está aprontando? Agora que administro o palácio. Não faz sentido manter o pavilhão oeste fechado. Vamos derrubar os muros e reconstruir. Ah, seu tesouro privado tem coisas boas. Eu e a criança adoramos. Mas as finanças do palácio estão muito baixas, marido. Precisa se esforçar mais. Tome sua florzinha de recompensa. Tesouro privado. De onde veio essa chave? Tio, foi o babão que fez pela fechadura. Ajudei a mamãe a fazer a chave. O homem desgraçado deve estar morrendo de raiva por saber que seu cofre secreto foi violado. Seria melhor se ele nos expulsasse, eu e as crianças. Marido, como diz o ditado, meninos devem ser criados com rigor e meninas com mimo. Jojo certamente não pode sofrer. Quanto ao Beabau, ele é um menino. Em teoria, não deveria ser tão mimado. Mas ele sempre teve saúde frágil e precisa de muitos remédios para se recuperar adequadamente. Isso. Tudo custa dinheiro. Marido, eu me viro de qualquer jeito, mas por mais difícil que seja. Não podemos deixar as crianças passarem necessidade. O dinheiro da mansão acaba num piscar de olhos. Tive que pegar um pouco do seu cofre secreto para cobrir as despesas. Você não vai ficar bravo, né? Expulsa a gente logo e deixe-nos morrer à míngua. Não. Eu ainda tenho algumas propriedades e lojas. Depois mando o mordomo trazer os livros de contas para você. Você não ficou bravo por eu derrubar o pavilhão oeste? Beabau e Jojo estavam trancados no pavilhão oeste. Realmente não era adequado. Reconstrua como achar melhor. E o cofre secreto? Usa à vontade. Se faltar, eu arrumo mais. O Xuan Xiao ficou maluco? Ele nem ficou bravo. Senhora Wang Fei. Senhor Wang, a concubina Mu está em apuros. Senhora... A imperatriz viúva tomou o remédio da concubina Mu. Sua enxaqueca piorou muito. O imperador está furioso e ordenou que ela fosse punida. Ela foi enviada de volta à mansão. Peço que a senhora a discipline. Sim. Antes eu ensinei reservas ao médium Joe. Para pessoas normais, não faz mal. Mas quem está com a saúde debilitada sentirá fortes dores de cabeça. Parece que Mu Jinro realmente usou remédios perigosos que esgotam energia vital para tratar a dor de cabeça da imperatriz viúva. Como assim? Meu remédio sempre funcionou antes. Por que não está funcionando agora? Irmã, gostou da surra? Foi você. Você adulterou meu remédio. Não entendi o que você quis dizer, irmã. Por que você faria isso comigo? Sou sua irmã mais nova. Se não, eu, como irmã mais velha, não cuidaria tanto de você. O remédio que eu preparei também é muito caro. Mu Yunlan. Foi você mesmo, eu vou acabar com você. Insolente. Assassinar a princesa consorte é crime capital. Príncipe foi a irmã mais velha, ela armou um plano contra mim. Cala a boca. Se ousar difamar a princesa consorte novamente, eu não vou perdoar você. Este pente não é o dote da dona original? Será que foi Xuan Xiao que desviou o dote da dona original e depois deu para Mu Jinro? Que expressão é essa? Eu não acabei de salvá-la. Não consigo provar que Mu Yunlan adulterou o remédio. Agora mesmo tentei machucá-la e ainda fui pega pelo príncipe. É melhor me humilhar por enquanto. Irmã mais velha, por favor, me perdoe. Eu estava muito ferida e tive alucinações. Pensei que a irmã fosse má. Por isso ataquei você.
Eu estava confusa, deve ser por causa de tudo que aconteceu ultimamente. Já que é assim, fique no pavilhão Fang Fei e acalme seu coração. Sua vadia. Acabei de me casar, ainda não consumamos o casamento, e já quer me confinar? Príncipe. Levei a princesa consorte secundária de volta agora mesmo. Sim. Príncipe. Qualquer um que tentar difamar Beaba ao Jojo não vai sair ileso. Muyunlan, essa vadia. Envenenou meu remédio. Como você conseguiu fazer isso? Princesa consorte secundária, algo ruim aconteceu. A princesa consorte veio com pessoas e levou todo. O seu dote. O quê? Escrava insolente ousou me machucar. Quer morrer? Inútil. Devagar. Irmã princesa consorte. Você como esposa legítima do príncipe An. Até o dote de uma princesa consorte secundária quer roubar. Não acha que está exagerando? Lembro que quando me casei com o príncipe, minha mãe me deu alguns tecidos de seda do sul da melhor qualidade. O bordado e os padrões são exatamente iguais a este. Eu, naquela época, Muyunlan queria desistir do casamento a todo custo. Não tenho tempo para cuidar dos detalhes do casamento. Usei a desculpa de organizar o enxoval. E substituí secretamente o enxoval dela. Nunca imaginei que ela sobreviveria depois de humilhar o príncipe. Fique tranquila, sou uma pessoa generosa. Não me importo com ladrões. O que é meu é seu, irmã mais velha. Se gostar destes, pode levar. Acho que os enfeites do pavilhão Fang Fei são muito elaborados. Não são adequados para a tranquilidade da irmã mais nova. Kim, leve tudo embora. Sim. O quarto ficou muito mais tranquilo. Ah, sim. Irmã mais nova. Acabei de dar uma olhada rápida e, além do meu enxoval, parece que você economizou bastante dinheiro. Isso é meu. Eu sei. Você mesma disse que o que é seu é meu. Vou levar tudo. Continue economizando, irmã mais nova. Meu futuro depende de você. Eu. Concubina, o que houve? Concubina. Terceiro irmão, você realmente está criando os filhos da terceira cunhada com um outro homem? São tão fofos. Venham aqui, meus bebês, deixem o tio segurar vocês. Não me vejam, não me vejam. Terceiro irmão, deixe-me segurar um. Irmão, esse homem parece um lobo mau que come gente. Irmã mais nova, pode tirar o parece. Não tenham medo, bebês. Tio vai levar vocês. Sair amanhã, está bem? Vou comprar doces para vocês. Sair para brincar. Podemos mesmo sair da mansão? Babão e a irmãzinha. Nunca saíram antes. Lá fora é divertido? Muyunlan estava certo. As crianças devem ser criadas com luxo para não serem enganadas com palavras fáceis. Claro que sim. Então, tio, vai levar vocês para sair amanhã. Que ótimo. Huiying, leva as crianças para brincar lá fora. Sim. Terceiro irmão, nos últimos dias, a corte está empolvorosa. Por causa de você. Dizem que você está criando os filhos de outro. Já ordenei que bloqueassem as informações sobre Biabao e Jojo. Quem vazou isso? Isso. Ah, terceiro irmão. Que tal me entregá-los para eu criar? Afinal, na corte, não tenho medo do que digam. E nem tenho medo da repreensão do rei. Não é meu filho biológico. E daí? Na vida, não podemos ser tão rígidos. Sonha. Irmão mais velho, não seja tão mesquinho. Não vim para separar vocês, vim para me juntar a vocês. Chamei alguém para acompanhar o convidado. Irmão mais velho, então amanhã venho buscar você e a criança. Vamos sair para passear.
Eu vou indo. O que me traz aqui? Meu dote. Príncipe, poderia-me devolver? Onde está seu dote, você não sabe. Fiquei presa por 6 anos, isolada do mundo. Como saberia? Mu Yuan está desconfiando de mim. Que roubei seu dote. Não ouso. Só acho que nosso palácio está muito pobre. Por isso, pensei em usar um pouco do dote para ajudar. Mu Yuan, na época, para juntar dinheiro. Fugiu com aquele estudante e trocou o dote. Porque agora está fazendo esse teatro. Por que está-me olhando assim? Quer seu dote de volta? Então vou-te mostrar o dote que você trouxe. Preciso descobrir o que aconteceu. Com o meu dote. Isso tudo é meu dote. A dona original era tão burra. Nem percebeu que o dote foi trocado. Se não foi, Xuan Xiao quem fez isso. Só pode ter sido Mu Jinro. Mãe, e se? Babão está dizendo e se eu e a irmã saímos com o vilão, a mãe ficaria triste? Sair do palácio. O tio quarto disse que vai nos levar para passear. Amanhã mesmo preciso sair para resolver umas coisas. Mãe pode vir? Claro que pode. Mas levem os comprimidos que a mãe deu para proteção. Que ótimo. Ficar no Jardim Oeste por 5 anos foi difícil para vocês. A mãe vai levar vocês para ver esse mundo colorido e maravilhoso. Zou, gostou? Gostou? O tio quarto compra para você. Comprar? Não precisa. Tem que comprar. Tio 4 não pode comprar. Por quê? Comprar e vender crianças é ilegal. Um pirralho ainda ousa cobiçar minha sobrinha. Você está casado há 3 anos, tem filhos. Já pensou em tomar uma concubina? Irmão 3, não foi você que disse que homens não podem ser inconstantes? Devem ser leais. Além disso, eu já me casei com Min Fei. Ela é o suficiente para mim, essa mulher. Irmão 3, uma fada. Irmão 3, talvez eu esteja errado. Irmão 3, embora os homens devam ser leais, se a beleza puder ser tão deslumbrante assim, talvez eu possa reconsiderar. Você não pode. Era só uma brincadeira. Ei, irmão 3, você e aquela do pátio traseiro estão tão distantes, até a concubina foi forçado a aceitar. Nunca pensou em encontrar alguém carinhoso? "20 anos, nunca viu irmão 3. Olhar para uma garota assim é um milagre. Senhorita, devemos ir para o pavilhão Juian. Irmão 3, acho que aquela garota foi para o pavilhão Juian. Deve ser de família nobre. O que é o pavilhão Zhagaoyan? O pavilhão Juian surgiu do nada há 2 anos. Especializado em produtos para mulheres. Minha esposa adora os cosméticos do pavilhão Juian. No outro dia, gastei 300 taéis para comprar uns potinhos de batom. Do tamanho de uma palma, mas custou uma fortuna. Dói no coração. Por isso, essa garota deve ser de uma família nobre. Do contrário, ninguém comum poderia pagar.
Os produtos do pavilhão Julian. Ei, irmão 3, que tal irmos dar uma olhada? Claro. Essa também é boa. Ela dança muito bem. Gerente Mu, finalmente te encontro. Você disse que estava presa por um canalha, agora que apareceu. Já escapou da gaiola? Aquele canalha ameaçou a segurança do meu filho. Ainda não posso ir embora. Existe uma coisa dessas? Mulan. Onde está aquele canalha? Eu, a senhora. Vou rasgá-lo por você, senhora Nalan. Olhem, é a senhora Nalan. Senhora Nalan, VIP Suprema. A número 1 em acompanhar atualizações. Senhora, cuidado com a imagem. Parabéns, senhora, o veneno residual em seu corpo já foi eliminado. Mulan, foi graças a você, senão eu já estaria morta. Senhora, não precisa ser tão gentil. Mulan, você realmente não precisa da minha ajuda? Desde que seu marido não seja um príncipe, seja quem for. Eu posso te ajudar a sair dessa situação difícil. Mas e se for um príncipe, se for ele? Então vamos mandar o Xiaoer dar uma surra nele escondido. Mas o meu azarado marido é justamente um príncipe. Mulan, Não precisa, senhora, eu vou pensar em algo. Tudo se ajeita no seu tempo, não se preocupe. O patrão tem 2 filhos de 5 anos que querem entrar para ver a mãe. Os nomes são Babão e Zouzou. Como esses 2 pequenos conseguiram chegar aqui? Deixa eles entrarem logo. Mamãe, esses 2 pequeninos são tão parecidos. Com o Xiaoer quando era criança. Senhora, esses são os meus filhos. Biabao e Jojo. oi, tia bonita. Olá. Que fofos. Pega pra gastar. Senhora, isso não pode. Mulan, meu filho não me dá orgulho, já está velho. E ainda não me deu um neto. Quando vejo o Babão e o Zouzou, me sinto tão próxima, isso é um presente de boas-vindas para os pequenos. Você não pode recusar. Se eu soubesse que ganhar dinheiro era tão fácil, não precisaria trabalhar tanto. Fazendo pílulas de beleza. Basta os 2 anjinhos fazerem gracinhas. E pronto. Obrigado, tia bonita. Na minha idade, eu poderia ser a avó de vocês. E ainda me chamam de tia. A irmã do pai é tia, o irmão do pai é tio. A avó do tio é a mãe do pai. Que legal. Senhora, é hora de voltar. Mulan, o palácio. É muito rígido, então eu vou indo. Tudo de bom, senhora. Tchau, tia bonita. Tchau. Saiu. Terceiro irmão. Não fique só olhando, fala alguma coisa. Moça, você deve estar ocupada cuidando dos meus filhos. E sem tempo para comprar coisas. Que tal? O terceiro irmão te acompanhar mais um pouco? Terceiro irmão, eu já preparei o caminho para você. Levanta o pé e continua a subir. Fiquei tão emocionado que esqueci de te apresentar. Este é o meu terceiro irmão, Xuan Xiao. Ah, então é o Príncipe An. Há muito que eu sou lar do senhor, peço desculpa pela minha falta de educação. Oh, então a senhora conhece o meu terceiro irmão? Isso é ótimo. Posso ser tão ousado a ponto de perguntar o nome da senhora? Mu Yunlan. Que nome bonito. Então a senhora chama-se Mu Yunlan, terceiro irmão. Parece que os meus ouvidos ficaram cegos. Bom, eu vou indo então. Ah, sim. Vou cuidar bem dos 2 pequenos. Tu e a cunhada divirtam-se. Adeus, mãezinha.
Qual é a tua relação com o pavilhão Zhagao Yan? Por que apareceste lá? Se eu disser, o príncipe acreditará em mim? Melhor o príncipe investigar por si mesmo. Investigue mais e terá uma surpresa. Yunlan, és tu? Finalmente te encontrei. Quem és tu? Não precisas de fingir que não me conheces para me protegeres. Nós dois gostamos um do outro. Não precisas de te preocupar com os outros. Este é o estudante de quem a original gostava. Esta é a surpresa que me pediste para investigar. Não sou eu. Yunlan, não tenhas medo. Príncipe An, há 6 anos. Yunlan prometeu fugir comigo para longe. Mas ela foi aprisionada por ti. Esperei 6 anos. Não a vou deixar sofrer mais. Hoje, levo-a comigo. Procuras a morte. Não esperava que Mujinro estivesse tão ansiosa. Para me trazer o amante à frente. E ainda faz um escândalo em público. O que quer? Arruinar completamente a minha reputação? Eu e a Yunlan amamos-nos verdadeiramente. Mesmo que leves a sua pessoa, não podes levar o seu coração. Estás enganado. Este príncipe também pode levar a tua vida. Yunlan, não tenhas medo. Trouxe o dote que me deste. E escondi-o no lugar combinado. Há 4 anos. Lembras-te? Lembras-te? Não o mates. Repete o que disseste. Não podes matá-lo. Protegê-lo assim tanto. Xuan Xiao, acalma-te. Se ele morrer, os rumores espalhar-se-ão. E eu não conseguirei limpar mesmo que me atire ao Rio Amarelo. Yunlan, eu sei. Que estás a representar para ele, tudo para me protegeres. Eu. Cala a boca, tu. Yunlan, você já esqueceu tudo? Há 6 anos, combinamos de fugir juntos. Eu deixei seu dote. Na cabana de bambu onde nos conhecemos pela primeira vez. Se não acredita, pode vir comigo ver. Ótimo, o dote merece ser visto. Conheço o príncipe An e a princesa An. Senhor Song Tingyu. Usando o dote que eu supostamente dei a ele como pretexto para difamar minha honra. Por isso, convidei o senhor para ser testemunha. A princesa é muito gentil. Você deveria estar refletindo em casa. O que está fazendo aqui? Príncipe, Roer ouviu que a jovem senhora estava se envolvendo novamente com aquele homem e preocupado veio correndo. Tia Liu. Depois de tantos anos, ainda é tão boa em semear discórdia. Song Tingyu tem certeza de que o dote lá dentro foi dado por mim? Sim. Senhor, por favor, manda alguém buscar os itens. Assim que o dote for mostrado, o príncipe ficará furioso. Naquela hora, Mu Yunlan estará completamente arruinada. Por que o dote de Mu Yunlan? De repente virou meu baú de dote? Mãe, se alguém vir que o baú contém meu dote, nunca conseguirei me limpar dessa acusação. Príncipe, aquele Song Tingyu é um mentiroso. Ele enganou a princesa, pegou seu dote e a acusou de ter um caso com ele. Depois fugiu com o dinheiro. Todos esses anos. Ele continuou a extorquir Roer por dinheiro. Se ela não desse, ele arruinaria a reputação da princesa. Roer, para proteger a princesa, deu parte do dote a ele. Tia Liu, você está queimando a ponte depois de atravessar. Príncipe e irmã, foi minha culpa acreditar nesse canalha sem vergonha. Sua vadia mentirosa. E essas coisas aqui? Foi Song Tingyu que forçou Roer a dar a ele.
Hu Ying, taca a boca desse mentiroso logo. Leve-o embora para não manchar a honra da irmã. Irmã, por que tanta pressa? Song Gyu. O que mais você tem a dizer? Príncipe An, a princesa e eu somos inocentes. Tudo isso foi um plano da mãe e da filha Liu. Elas me deram uma grande quantia em prata para seduzir a princesa. Muyun destruiu o próprio rosto na noite de núpcias, clamando que foi enganada sobre sua virgindade. Se ela não perdeu a virgindade, então Beabao Jojo é meu filho. Song Jinju está à beira da morte. Você ainda ousa acusar sem provas? Você tem alguma evidência? Provas. Eu não tenho provas. A ama Wang é a testemunha. Não é, senhor. Eu realmente não sei. O que ele está dizendo? Tragam a Ama Wang de volta para a mansão. Eu mesmo vou interrogá-la. Quanto a Song Tingyu, eu acredito que o magistrado agirá com justiça. Sim, este oficial investigará isso claramente. Socorro. Príncipe, os servos do pavilhão Fang Fei cometem erros repetidamente, prejudicando a irmã. Por que não os expulsamos da mansão e escolhemos outros melhores para a irmã? Faça como achar melhor. Sim. Ainda não vai confessar? Roer. Tia. Ama, como está a ama? A irmã acordou. Muyunlan, o que você está fazendo aqui? Tia Liu. 6 anos atrás. Você enviou assassinos para matar a família de Song Tingyu. Mas Song Tingyu escapou por estar fora. E seus homens esfaquearam o pai dele 2 vezes. E o jogaram no rio, estou certo? Não sei do que você está falando. Pena que ele não morreu. Impossível. Tia Liu, se você não acredita, tudo bem contratar assassinos. Quando a tia for para a prisão, será vida por vida. Princesa. O que você quer? Meu dote. Deve ser possível recuperar, não é? Esse dote não foi levado pela princesa? Onde está agora? A princesa sabe. Parece que não há acordo. Espere. Pensei melhor. Realmente é possível encontrar. Então, peça a tia Liu que o recupere para mim. Aqui está o dote da irmã, eu trouxe de volta. Tia, o que fazemos agora? Teremos que usar o seu para cobrir. Por quê? Fique tranquila, o que é seu. Eu vou recuperar tudo para você. Ah, isso. O que foi? Como isso aconteceu? Que Muyunlan incrível! Ela nos enganou completamente, o dote. Meu dote sumiu todo. Mãe, o vilão não gosta de nós. Ele fez alguma coisa que deixou Beabao triste. Não, Babão ouviu dizer que o vilão não gosta da mãe, nem de nós.
Ver para crer, ouvir é duvidar. Muitas coisas não podem ser julgadas só pelo que você ouve. Também precisam ser vistas com seus olhinhos, entendeu? Sim, entendi, mãe. Nós não temos só olhos e ouvidos, mas também cabeças inteligentes. O que os olhos veem e os ouvidos ouvem precisa ser pensado com a própria cabeça. Sim, você é muito esperto. Biabao e Jojo claramente se importam com Xuan Xiao, já que eles precisam de um bom pai. Então a questão de partir precisa ser reconsiderada. Durma. MMM. Senhora princesa. Princesa. O príncipe enviou frutas frescas para a senhora e os dois pequenos. Uau, são frutas. Biabao, Jojo. O que vocês acham? Presente de graça. Só pode ser cilada. Muito obrigado pela generosidade da natureza. Um plano falhou, outro surgiu. O vilão realmente não desiste. Biabao, diga. O que esse Xuan Xiao está tramando? Por que isso não acaba? Príncipe, o senhor já perguntou 30 vezes. A princesa pegou as coisas, mas não disse nada. E Biabao e Jojo. O jovem mestre está estudando leis penais no quarto. A jovem senhora está brincando com água no Palácio Lancelot. Jojo chegou. Sim, está lá fora. Vamos. Pegamos. Uau, a senhorita é incrível, tão poderosa. Jojo. Tio Zouzou pegou um peixão gordo, vamos. Podemos fazer uma sopa para a mãe e o irmão. Tio. Sim, tio. Eu sei. A mãe mencionou o pai hoje. Não. Parece que. E me chamarem de pai vai exigir outra estratégia. Não corra. Vem. Jojo, como você me chama? Tio malvado. Biabao, como você me chama? Tio. Irmão mais velho. 1. Bom garoto. Jojo, como você me chama? Irmão mais velho. Pai. Papai. Chama. Biabao e Jojo são muito espertos. Parece que fazer eles mudarem de ideia não será tão fácil. Príncipe, alguém do palácio está aqui. Leve Biabao e Jojo para baixo. Sim. Vai, Jojo. Ordem verbal do imperador.
O príncipe An cometeu muitos assassinatos, agravando a doença da imperatriz viúva. A partir de hoje, ele deve copiar sutras em confinamento. Príncipe An, aceite o decreto e agradeça. Meu príncipe ficou perturbado ao ouvir que sua ação afetou a saúde da imperatriz viúva. Ele está cheio de remorso. Príncipe, agradeça. Este filho aceita o decreto e agradece. Irmão mais velho. Por que o imperador de repente impôs punição? Acabei de voltar do pavilhão Zagaoyan, todos estão falando sobre isso. A doença da imperatriz viúva piorou, o astrólogo real calculou. Foi por causa dos muitos assassinatos do príncipe, que afetou a saúde da imperatriz viúva. Mas o irmão mais velho matou inimigos para proteger o país. Esses astrólogos inúteis. Vou falar com eles. Não precisa. Príncipe, vamos nos preparar para copiar os sutras. Copiar sutras. Sim, copiar sutras. Ai, minha cabeça dói muito. Ouvi que a avó imperial não está bem, eu deveria ter vindo antes. Como ela está agora? O palácio de An matou meu querido Xiao Jin. Você ainda tem a cara de vir aqui, ai. Minha cabeça está doendo muito. Ai, imperatriz viúva, alguém venha. A imperatriz viúva está com uma crise de enxaqueca. Vá avisar o imperador rapidamente. Tia Gui, minha cabeça está realmente doendo. Desta vez, a imperatriz viúva não parece estar fingindo. Será que a imperatriz viúva está realmente doente? Rápido, chame um médico imperial. Avó imperial, o que aconteceu com você? O imperador chegou. Está doendo muito. Saúde o imperador, meu pai. Avó imperial, você está bem? Saúde o imperador e o príncipe herdeiro. A avó imperial estava bem. Por que de repente começou a doer a cabeça? Imperador, foi a princesa de An que deixou a imperatriz viúva doente. O astrônomo real disse que a saúde da imperatriz viúva está frágil. É porque o príncipe de An matou muitas pessoas, e hoje ele entrou no palácio. A doença da imperatriz viúva piorou de repente, isso. Terceiro filho, você está cheio de energia negativa. Volte para o palácio e reflita sobre seus erros. Pai, ouvi dizer que a avó imperial não estava bem, então o príncipe trouxe. Eu e as duas crianças copiamos sutras a noite toda para orar pela avó imperial. A piedade filial do príncipe comoveu o céu e a terra, e isso não é suficiente para compensar. Quando ele defendia a família e o país, matar inimigos é evitável. E a energia negativa que ele acumulou? Pai, pelo menos mostra os sutras copiados pelo príncipe para a avó imperial ver. Pai, seu filho está cheio de piedade filial. Por favor, permita. Permitido. Minha cabeça está doendo muito. O que você quer que eu veja nesses sutras? Não está mais doendo. Minha cabeça parou de doer. Imperador, o pulso da imperatriz viúva já está estável. Não é um remédio milagroso. Como esses sutras poderiam funcionar? Eu coloquei pó de remédio nos sutras, a imperatriz viúva cheirou e a enxaqueca. Naturalmente melhorou. O príncipe herdeiro usou energia negativa para pressionar Xuan Xiao. Hoje eu usei a piedade filial para ajudar Xuan Xiao a se firmar completamente. Agora, quem ousará dizer que ele é desrespeitoso ou de mau agouro? Terceiro filho, sua piedade filial é grande. Seu pai sempre soube disso. Levante-se. Obrigado, pai. Parece que a caligrafia está realmente boa. Diretor Zan. Presente. Leve isso de volta e veja bem. Como está a caligrafia? Relatando a imperatriz viúva, a caligrafia está realmente boa. Este servo admira. Não foi Xuan Xiao quem mexeu nos sutras. Mas a gota da imperatriz viúva foi curada. Não é uma coincidência demais? O truque que fiz no livro não é algo que qualquer um possa perceber. Se for ver também forte musgo da imperatriz viúva. Foi revelado toda a mansão onde será envolvida. Desta vez, Mujinro saiu barato.
Saúdo Vossa Majestade. Majestade, há um caso de homicídio envolvendo o príncipe An. Não ousei agir por conta própria. Vim reportar a Vossa Majestade. Majestade, o falecido Song Tingyil, há 5 dias. Foi preso após a princesa acusá-lo de fraudar seu dote. Ontem, ele cometeu suicídio na prisão, deixando uma carta escrita com sangue, afirmando que o filho da princesa An era dele. O que está acontecendo? Pai, Majestade. Deixe-me explicar esta situação. Fale. Saúdo Vossa Majestade. Mulan Muyunlan. A senhora Nalan era, na verdade, a mãe de Xuan Xiao, a consorte de... Vim aqui para trazer uma grande notícia a Vossa Majestade. Que notícia? A família imperial finalmente tem uma menina. Sério? É verdade, há 5 anos. Yunlan deu à luz gêmeos, mas um monge disse que o destino de Xiaoer conflitava com o das crianças. Para protegê-las, ele precisava evitar a princesa. E só poderia se aproximar após elas completarem 5 anos. Por isso, Xiaoer não contou a ninguém. Agora que as crianças já têm 5 anos, Xiaoer finalmente se sentiu seguro para me contar. E as crianças? Estão esperando do lado de fora do salão. Que absurdo! Elas vão ficar queimadas de sol. Rápido! Tragam-nas para dentro. Este humilde filho saúda o pai imperial. Beabon Zouzou. Cumprimentem o avô imperial. Saúdo o avô imperial. Não. Ai, meus 2 bebês. Venham aqui, meus pequeninos. Venham para o avô. Dizem que a família imperial é louca por uma menina e é verdade. Avô imperial, você é tão imponente. É? Acha mesmo? Avô, a mãe disse que você é um grande dragão. O mais poderoso. Imperador, a identidade destas 2 crianças ainda é duvidosa. Precisamos esclarecer isso primeiro. O falecido imperador me disse que as filhas da família imperial são preciosas e que elas certamente terão a marca da família Shu. Pai, o senhor está se referindo à marca de nascença em forma de lua. Nas costas, não é? Exatamente. Essa é a valiosa marca de nascença da nossa família Shu. Ótimo, agora Xuan Xiao. De repente tem filhas, e ainda por cima são gêmeos auspiciosos. Isso é uma grande ameaça para mim. Parabéns, imperador. Ai, não, não, meu bebê. Essa pérola dourada é dura. Cuidado para não machucar seus dentinhos de leite. Vovô imperador, se eu te ver, vou ser morta? Morto? O que é isso? É ser morto, assim. Quem te disse isso? Eles disseram que Babão e a irmã são crianças sem pai, e que assim que vovô imperador nos visse, ele mandaria nos matar. Vovô imperador, nós temos mãe e pai, não somos crianças abandonadas. Imperador, este servo também agiu para garantir a pureza do sangue do príncipe, por isso, eu te dou tempo para investigar. Quando tudo estiver esclarecido, e o mundo exterior parar de falar sobre meus netos, você pode voltar para prestar contas. Agora há pouco, o imperador deixou o príncipe herdeiro e Xuan Xiao a sós. Meu coração não para de se inquietar. mãe, o imperador acabou de ordenar que eu vá para Lu City conter a epidemia e ajudar os desabrigados. O tempo é curto, só posso dizer algumas palavras e já partir. O quê? Yunlan. Você e as crianças, cuidem-se bem a Shanging. Tudo bem.
Yunlan, isto. Leve foi beaba ao quem te deu especialmente. Mãe, eu vou. Tenha muito cuidado, a epidemia não é brincadeira. Vai, vai. Xuan Xiao. O tempo foi muito curto, não deu para preparar outras coisas. Use isso por enquanto. Você não pode se machucar. No futuro, você ainda tem que construir uma vida feliz para mim e para as crianças. Pode ficar tranquila. O que ele está fazendo? Será que tem algo a dizer? Não pode falar diretamente e está usando gestos? Me passou bilhetes e coisas do tipo. Eu vou embora. Cuide-se. Ah, tá. Nenhum bilhete. Será que era outra coisa? Não, o que ele está tentando me insinuar? Primeiro, descarto Xuan Xiao como opção de interesse por mim. O que mais ele queria dizer? Não será que tem algo no meu rosto? Não tem nada, não. Agora, o importante é o que importa. A doença é altamente contagiosa, preciso preparar remédios rápido. E levar para Xuan Xiao. Mestre, a notícia de que você é dono do pavilhão Julian já se espalhou. E o povo está comentando. No meio dos boatos. Você virou um médico divino, e dizem que a doença em Lu Shen ninguém cura, mas se você intervir, com certeza vai resolver. Princesa, um eunuco veio trazer recado. A imperatriz viúva ordena sua presença no palácio agora. Sua neta cumprimenta a avó imperial. Levante-se, Yunlan. Ouvi dizer que você tem um jeito de tratar a peste. Irmã, você é neta do médico sagrado, imploro que ajude a salvar esse povo sofrido. Eu já ia ajudar, mas voluntário e forçado. São coisas bem diferentes. Mujinro se coloca no alto da moral, pedindo pelos flagelados. Se eu falhar, vir culpada. Até morrer. Se não for, o povo vai achar que abandonei eles e minha reputação acaba. Que maldade calculada. Avó, eu. Se acha o povo de Lu Shen tão sofrido, vá você mesma. De Fei, o que faz aqui? Saúdo a imperatriz viúva. Levante-se. Esta humilde não sabe qual criatura imunda espalhou que Yunlan pode curar a peste como médica divina. Isso não é maldade pura? De Fei, diante da imperatriz viúva, essa linguagem não é muito grosseira? Eu sou de Xilian, sou rude e não tenho classe. Além disso, uma concubina como você não tem direito de opinar. Falei de criatura imunda, não de você. Por que se afoba? O imperador chegou.
Mãe, já sei do ocorrido hoje. Acho que isso não está certo. Pai, sua nora quer ir a Lusheng. Como mulher da realeza, é meu dever proteger a paz de Dajou. Contribuir com a minha parte. Mas a nora não é uma médica milagrosa, nem nunca lidou com uma epidemia. Mas pelos refugiados de Lu, está disposta a tentar. Muito bem, decrete. A princesa é muito generosa, ofereceu-se para ir a Lu. Para aliviar o sofrimento do povo, concedo-lhe o medalhão do dragão, que representa a minha presença. Todos os governos locais devem cooperar plenamente, quem desobedecer será executado. Obrigado, pai. A irmã também está preocupada com os refugiados de Lu. Que tal vir comigo? Estou ferida e ainda tenho que cuidar da imperatriz viúva. Receio não poder acompanhar a irmã. Que pena. Quando a irmã se casou, trouxe muitos dotes. Que tal doar uma parte para comprar remédios para os refugiados? Será que a irmã se importa? Ouvi dizer que o seu dote tem 80 baús. Então doe metade, sim. O príncipe An e a princesa estão a dar tudo por Lu. Como concubina, não pode ficar de fora. Reze de joelhos 4 horas por dia por eles. Até que regressem em segurança. Obrigado pela vossa misericórdia. Irmão mais velho, acho que não vou aguentar. Não digas isso. Irmão, dá-me um beliscão, acho que estou a alucinar. Estou a ver a cunhada. Yunlan. Este não é o lugar para ti. Engole. Cunhada, eu trato disso. Tomar remédio não vai adiantar. Não, não, cunhada, olha-me outra vez. Acho que ainda posso ser salvo. Quer dizer que tens de beber. Aquele saco da carpa que o Beabal te deu. Já usaram o que estava lá dentro? Isto. Vem. Afinal, o saco da carpa tinha segredos. Irmão, fomos tão burros. Espera. Eu já tinha dito, por que o saco da carpa era tão pesado? Queria abrir, mas o irmão não deixou. Disse que o babão ficaria zangado. Vai dormir. Yunlan, Lu está muito perigoso agora. Vai-te embora. Eu vou. E tu? Alguém tem de ficar a proteger Lu. Então, você está planejando ficar e morrer com a cidade de Lu? Ótimo, o grande príncipe An. Você pode muito bem guardar sua cidade de Lu. Quanto a mim, não se preocupe. Yunlan, aqui é muito perigoso. Se algo acontecer com você, o que será de Beabao e Jojo? Você ainda se lembra de Beabao e Jojo? Se você morrer, como vou explicar para eles? Muyuna, essa mulher maligna. Assim que chegou, quer queimar nossos entes queridos. Todos invadam e matem ela. O príncipe An fechou os portões da cidade, cortando nossa sobrevivência. Assim que a princesa chegou, arrastou nossos doentes para queimar. O que fizemos de errado? Todos invadam e capturem aqueles dois que nos prejudicam. Façam-nos pagar. Quem está causando distúrbios? Arrastem para fora e decapitem imediatamente.
Jiangli é alguém que salvei por acaso. Ele é bom em artes marciais e eficiente, então mantive ao meu lado. Guarda-costas. Simunion acabou de chegar. E já matou alguns refugiados, e não conseguiu fornecer remédios para a praga. Esses refugiados certamente a despedaçariam. Então, eu poderia completar a tarefa que ele me passou. Princesa, você... Os pacientes graves, está pensando em queimá-los para resolver? Libertem nossa família. Devolvam nossa família para nós. Eu ordenei que os doentes graves de cada família fossem levados para o quintal para tratamento. Vocês pensaram que eu queria queimá-los? Não é? Já que é assim, então venham comigo ver a verdade. Como realmente é. Pai, você não estava doente, incapaz de sair da cama? Como melhorou de repente? O príncipe e a princesa são bondosos, nos levaram para tratamento. E nos deram remédios de graça. Princesa, perdoe-nos, nós a mal interpretamos. Princesa, perdoe-nos, nós a mal interpretamos. Causaram problemas e ainda querem fugir. Princesa, foi ele que ficou gritando. Que você iria queimar nossa família, por isso a mal interpretamos. Jiangli, levo e interrogo bem. Príncipe, todos os refugiados estão melhorando, obrigado por você e a princesa. Vamos rápido. Como está a situação lá fora? Não se preocupe, está tudo bem. Então eu. Devagar. Coma alguma coisa primeiro, depois dorme um pouco. Já estou com saudades do Beabao e do Jojo. Quando os assuntos em Washington terminarem, vamos buscá-los. Trazer Biabal e Jojo para casa. Ok. O desastre em Washington foi contido. Este príncipe e a princesa partem hoje. Espero que todos possam reconstruir o Washington com tranquilidade. Até logo. Longa vida ao príncipe An. Príncipe. Somos apenas um casal comum.
No futuro, não precisa mais secar meu cabelo. Relação de casal. Entendido? Yunlang. Bom dia. Príncipe, embora a estação de correios tenha apenas um quarto, considerando que somos apenas um casal simples. Devemos seguir o princípio básico de compartilhar o quarto, mas não a cama, e a cama, mas não o cobertor. Princípios básicos entre os sexos. A princesa está certa ou errada? Minha culpa. Como é a primeira vez, vou perdoar. Da próxima vez. Precisa prestar atenção. Ok, entendi. Poderia, por favor, levantar a cabeça, princesa? Deixe-me tirar o braço. Minha mão está um pouco dormente. Poderia, por favor, levantar a perna, princesa? Minha perna também está um pouco dormente. Vá-se lavar primeiro. Eu vou preparar o café da manhã. Terceiro irmão, você e a terceira cunhada, vocês. Circunstâncias especiais. Ah, todos entendem. Terceiro irmão, 5 anos se passaram. Finalmente você viu a luz no fim do túnel. Parabéns! O príncipe e a princesa foram recompensados por conter a epidemia. O imperador organizou um banquete no palácio para receber o casal de braços abertos. Beabao, Jojo, não se apressem. Papai e mamãe já estão chegando. Vamos brincar de discutir. Mamãe, Devagar, devagar, cuidado com os degraus. mamãe, Zouzou, senti muita saudade de vocês. Senti muita saudade. Eu também senti saudade de vocês. Vem. Papai também abraça Zouzou. Ok. Ai, que coceira. Terceiro irmão, o que houve? Olha, você machucou minha netinha. Vem. Cumprimenta o rei pai. Bom, vocês trabalharam duro. Sentem-se. Terceiro irmão, você e a terceira cunhada, desta vez deixaram a capital. O rei pai está muito preocupado. Não esperava que vocês voltassem tão rápido, nesta viagem. Será que tiveram a ajuda de um mestre? O príncipe herdeiro fala em ajuda de um mestre para pagar. Todo o mérito de Xuan Xiao, sonho. Rei pai. Rei pai, o senhor não sabe, desta vez o alívio do desastre em Luosheng foi difícil. Sim. Sim, sim. Vocês realmente trabalharam duro desta vez. Rei pai, não estou falando de nós, mas do povo de Luosheng. Rei pai, o desastre de inundação em Luosheng porque alguém desviou o dinheiro de socorro, levando o povo a ficar sem comida e sem casa, trocando filhos para comer. Finalmente causando uma epidemia com muitas mortes e feridos. Então era isso. Ainda tem algo assim. Rei pai, essa pessoa não só deixou os desabrigados à própria sorte, mas também incitou os desabrigados por toda parte, tentando impedir o príncipe e eu de resgatar. Então descobriram quem foi? Essa pessoa é o príncipe herdeiro. Então era o príncipe herdeiro. Rei pai, é uma injustiça. Terceiro irmão, você tem provas para essa calúnia? Príncipe herdeiro, todos os seus conselheiros confessaram. Rei pai. Desta vez, o dinheiro de socorro está agora no Palácio Oriental.
Isso. Rei pai, que príncipe herdeiro, venham pessoas. Vão imediatamente ao Palácio Oriental buscar o dinheiro de socorro e prendam o príncipe herdeiro. Confinem-no no Palácio Oriental, sem permissão para sair. Rei pai, o senhor não pode fazer isso com este filho. Rei pai, este filho sabe que errou. Rei pai, príncipe An. Desta vez, vocês dois fizeram um bom trabalho no socorro e descobriram a verdade. Devem ser recompensados. Rei pai, este filho não precisa de recompensa, só espera que este caso de Luosheng possa servir de lição para os oficiais. Espero que esse sofrimento não caia mais sobre o povo de Dajou no futuro. Babão também deve contribuir. Todos esses anos, eu me dediquei a treinar o príncipe herdeiro. Mas negligenciei Xiaoer. Vem. Devagar. Biabao e Jojo adormeceram. Levem-nos para o pavilhão Lancui, com cuidado. Sim. Príncipe, Saiam da frente. príncipe, esta esposa se ajoelha e reza todos os dias. Rogo que você e a princesa retornem em segurança. Agora, meu desejo foi realizado. Estou extremamente grata. Vamos. A partir de agora, rezarei todos os dias para agradecer a Buda. Princesa secundária. Princesa secundária. Onde está o príncipe? O príncipe e a princesa já voltaram para o pavilhão Lancel. Isso foi como levar uma navalha para um templo, procurando aborrecimento. Papai é incrível. Vem, Jojo. Biabao, está tudo bem. 3 mestres das artes marciais, não é hora do café da manhã? Mamãe. Papai, pode segurar a mamãe enquanto prática? Claro que pode. Pode nada. Não pode. Papai é incrível. Xuan Xiao, pare de brincar e me solte. Princesa, você acabou de dizer que este príncipe não pode. Pode, você pode. Ninguém pode mais do que você, está bem? Me solta logo. Você pode. Desde que esses 2 bastardos apareceram, o príncipe me ignorou completamente. A tia está certa, preciso me casar com o príncipe logo. Assim que tiver um filho, poderei conquistar o coração dele. Esta humilde serva saúda o príncipe e a princesa. Ruiying, leva os 2 pequenos mestres para trocar de roupa. O que você vai fazer aqui? Príncipe, mandar a irmã mais velha para Luosheng foi um erro meu. Embora eu quisesse salvar o povo de Luoyang, esqueci da segurança dela. Por favor, príncipe e irmã, me deem uma chance de reparar. Como você pretende reparar, irmãzinha? Esta lista contém todos os meus bens. Estou disposta a oferecê-los à irmã. O que o príncipe pretende fazer? Este príncipe não gosta de barulho. Sem minha ordem. Não volte mais ao pavilhão Lancel. Príncipe, Retire-se.
Sim. Já me rebaixei tanto porque o príncipe ainda me trata com tanta frieza? Tudo por causa daquela vadia Muyunlan, que falou mal de mim para o príncipe. Muyunlan, se você não me deixa em paz, também não terá paz. Irmãzinha, vá com cuidado. Não preciso que me acompanhe. Príncipe, essa Mujinro é, afinal, uma grande beleza. O príncipe não sabe como apreciar a fragrância e a beleza. Eu só me importo com aqueles que me importam. Os outros não precisam entender, nem querem entender. Príncipe, princesa. A anciã da mansão do duque enviou alguém para avisar que a duquesa está indisposta. Peço que a princesa e a concubina voltem para a mansão para cuidar dela. Essa anciã nunca aprovou a protagonista original e sua mãe. Desta vez, porém, ela quer que eu e Mujinro voltem juntas para cuidar dela. Vou ver que tipo de truque ela está armando. Vá devagar. Yunlan. Irmãzinha. Príncipe Yunlan tem um temperamento difícil. Não é gentil e compreensiva como Jinho, quanto ao incidente do passado. Peço desculpas em nome dela. Logo no primeiro encontro, já está pedindo desculpas por mim. Essa avó da protagonista original realmente sabe como me colocar em apuros. A princesa é ótima. O incidente do passado foi um mal-entendido, não vamos mais falar sobre isso. Quanto à concubina, que direito ela tem de se comparar com a princesa? Pai, mãe, como ela está? Minha querida. Informo a princesa que o médico disse que a senhora já está bem. Pai, mesmo que eu já esteja casada, ainda sou sua filha. Ser tão formal só nos afasta. Mãe, veja, eu disse que Yunlan, mesmo casada, ainda é minha querida filha. Mas você insistiu que Yunlan não gosta de se aproximar de nós. Que devemos manter distância dela. Irmãzinha, ouvi dizer que você ia voltar. Seu irmão mais velho passou a noite limpando seu quarto. Por dentro e por fora, 3 vezes. Eu também, passei a noite me barbeando. Já que a mãe está indisposta, vou primeiro cumprimentá-la. Minha filha, tudo bem. Vamos. Mãe, fique tranquila, mãe já cuidou de tudo. Não está bem, senhora. A senhora, ela. Perda de energia vital, pulso fraco. Se eu chegasse um pouco mais tarde, a mãe da protagonista original teria sido morta. Não, eu já estou aqui há um tempo. Mas ninguém veio atrás de mim. E aquela aia? Quase como se quisesse que eu percebesse que há algo estranho no quarto. Senhora, como você pôde partir assim? O que você está fazendo? Cuidado. Senhora.
Yunlan, o que está acontecendo? Mãe, ela. Como a senhora ficou assim? O médico disse esta manhã que a condição da mãe estava melhorando. Apenas algumas horas depois. Como isso aconteceu? Foi a jovem senhora, ela matou a senhora. Que insolência. Ousar difamar a princesa consorte, você não quer viver. Esta serva não está mentindo. O médico disse que a senhora precisava de descanso. Não podia pegar vento. Foi a jovem senhora que abriu a janela e apagou o incenso de Artemísia. Você é criatura desleal e impiedosa. Como ousou cometer um crime tão horrível como matar a própria mãe? Príncipe Mu Yunlan cometeu algo que nem um animal faria. Ela não merece ser a princesa consorte An. Por favor, poupe sua vida, apenas a repudie. Esta velha a enviará a um templo, onde ela viverá em penitência, expiando seus pecados. Senhora, você já planejou meu fim. Não me culpe por ser dura com você. Se não a disciplinarmos mais, um dia você cometerá um grande desastre. Alteza, vou mandar preparar tinta e pincel. O príncipe já deve estar ansioso para repudiar sua esposa, não é? Tudo bem. Assim, você parecerá justo ao sacrificar seus próprios interesses. Este príncipe nunca soube o que é sacrificar seus próprios interesses. Este príncipe só sabe apoiar os seus, não a razão. Yunlan, eu acredito em você. Velha senhora, como exatamente a sogra faleceu? Este príncipe investigará pessoalmente. Se alguém ainda ousar difamar a princesa consorte, este príncipe não será clemente. Você? Fantasma. Ah. Mãe, senhora. Yunlan. Mãe, sou eu. Minha Yunlan está bem. Naquela época, Mu Jinhou disse que Yunlan foi trancada no Jardim Oeste pelo príncipe, vivendo uma vida pior que a morte. Pensei que fosse minha culpa e perdi a vontade de viver, desejando apenas morrer. Senhora, você, como? Eu não morri. Ainda estou viva, decepcionando você. Mas esta doença me fez entender muitas coisas. O Almíscar e Artemísia trabalham juntos, dobrando o efeito de ativação do sangue. Meu sangramento persistente não curava. E o incenso que você me deu teve grande influência nisso. O que está acontecendo? Senhor, esta humilde ouviu que a senhora estava com insônia todas as noites. Por isso ordenei que preparassem um incenso para acalmar e ajudar a senhora a dormir. O que é Artemísia? Esta humilde nem sabe o que é isso. Será que foi o médico que atendeu a senhora quem fez isso? Irmão mais velho, segundo irmão. Por favor, acompanhem a Ruim para trazer o médico que atendeu a mãe. Certo. Princesa, o médico que atendeu a senhora do Ducado já cometeu suicídio por culpa, deixando apenas uma carta de arrependimento. O médico Fang, na verdade, assediou uma criada. Foi visto pela senhora e temeu represálias. Por isso envenenou-a secretamente, que desprezível. Já que foi tudo mal entendido, vamos deixar pra lá. Avó. Mãe, a senhora Liu falhou em supervisionar, quase causando a morte da senhora. Acho que o controle da casa deve voltar para as mãos da minha esposa. Pai do Yunlan, peço desculpas por pedir algumas senhoras para ajudar sua mãe. Claro, vou encontrar pessoas para ajudar a mãe a administrar a casa. Volte para o seu próprio pátio e passe o resto da vida rezando para orar pela senhora.
Quanto a Jinho, a partir de agora, siga estritamente as regras de concubina. E sirva bem o príncipe e a princesa. Não volte para o ducado sem necessidade. Pai, senhor. Pai, está abandonando sua filha? No início, você insistiu em se casar como concubina do príncipe An. Eu disse que nesta vida, seria como se não tivesse essa filha. Filha. Senhor, você e as crianças, recebam bem o príncipe. Quero conversar um pouco com o Yunlan. Príncipe, por aqui. Yunlan, você passou bem esses anos? Mãe, fique tranquila, eu estou bem. Desta vez, vim te ver. Sem trazer o Beabao e o Jojo. Em alguns dias, os trarei. Para visitar a avó. Babão e Zouzou. São os filhos da sua filha, gêmeos. Já têm 5 anos. Como seus signos conflitavam com o do príncipe, tive que me separar dele. E morei com as crianças no Jardim Oeste por alguns anos. Agora os signos das crianças estão fortes, não precisam mais evitar. Entendo. Por isso não tive notícias suas esses anos. Minha filha. Esses 5 anos foram difíceis para você. Mãe, não se preocupe, já passou. Ah, mãe, você é a discípula direta do mestre médico Mãos de Fantasma. Dominando a medicina e sabendo que o incenso estava estranho, por que não disse antes? Deixando a concubina Liu envenenar você mesma. Naquela época foi a mãe que aconselhou você a se casar com o príncipe, mas na noite de núpcias. Você foi trancada no Jardim Oeste. Eu implorei, mas sem resultado. Nunca consegui te resgatar, então perdi a vontade de viver. Só queria morrer. Foi assim que a concubina Liu teve a chance de agir. Mãe, hoje, vendo que você está bem. O coração da mãe finalmente pode descansar. Mãe, foi culpa da filha, fazendo você se preocupar tanto. Fique tranquila, agora estou realmente bem. Cuide-se bem e recupere-se logo. Acho que a concubina Liu não tem tanta coragem assim. Esse? Com certeza tem a ver com a senhora idosa. Mas por que a mãe me impediu de investigar mais? Seu pai é muito filial. Eu também não quero dificultar para ele, então vamos deixar isso para lá. Se houver uma próxima vez, não vou deixar passar tão fácil. Mu Yunlan, eu me tornei você. De agora em diante. Seus familiares serão meus cuidados. Príncipe, por que acho que você está estranho hoje? Só lembrei de repente da vida no palácio quando era criança. A imperatriz viúva não gostava da minha mãe, nem de mim, então. Nossa vida era especialmente difícil. Depois que conquistei méritos militares. Minha mãe foi promovida a concubina imperial, e a vida melhorou aos poucos. Não é a imperatriz viúva que quis você casasse com um como principal. Ela só queria humilhar você. Queria que nós irmãs brigássemos, assim perturbando seu lar. Já passou. Espere, esquecemos algo? O quê? Mu Jinro. Quando voltamos? Não mandamos chamá-la, ela ainda está na mansão do Duque. Não tem problema, ela conhece o caminho. Então não vamos nos preocupar com ela. Vamos primeiro ao palácio. Buscar Beabao e Jojo. Senão, o imperador não vai liberá-los antes da noite. Que cheiro é esse? Tão perfumado. Príncipe, você trabalhou duro hoje, vá descansar. Vá com cuidado. Está com sede. Beba um chá antes de ir. Aqui. Mamãe, a mãozinha do Zouzou dói.
Deixa-me ver. Aguenta um bocadinho. Beabau, magoaste-te. Irmão, não tenhas medo, Zouzou já não dói. Mamã. A mãozinha do Zouzou. Parece um pãozinho de arroz roxo com açúcar em pó. Mamã, foi o papai que afastou as abelhas más. E salvou o babão e o Zouzou. O papai é super fixe. Umas abelhinhas não são problema. O Gen. Fica com o Beabau e o Jojo. Vou tratar das feridas do príncipe. Onde é que foste picado? Em muitos sítios, olha. Deixa-me ver. Ai, que dói. Pronto, a dor já voou. Desculpa. Já apanhei o hábito de acalmar o Jojo. O que se passou com aquelas abelhas? Não terás tido que levar o Beabau e o Jojo para irem mexer numa colmeia? Receio que alguém tenha trazido as abelhas de propósito. Que cheiro é este? Tão bom. Trata das crianças, vou lá lidar com alguém. O que estás a fazer? Eu? Lidar com alguém está bem. Mas não podes ir de pijama. Obrigado pelo lembrete. Neste momento, Muyunlan e aqueles dois malditos. De certeza que foram picados pelas abelhas. Espero que seja grave, que os matem. Ela safou-se? Este cheiro é igual ao que senti no Jardim Oeste. Parece que não acusei em vão. Irmã, o que te traz aqui? Hoje, ao ver que a senhora não se sente bem, fiquei muito triste. Pensei que a irmã também estivesse preocupada com a saúde da senhora. Incapaz de dormir, estava a preparar uns saquinhos perfumados para te oferecer. Só vais oferecer saquinhos perfumados? Irmã, de momento não tenho nada de valor. Já te dei tudo o que tinha. Se quisesse dar um presente melhor, não teria como. Enganas-te. Se tivesses vontade, ainda poderias. Copiar sutras com o teu sangue, o Ajian. Já preparei tudo, copiar sutras com sangue. Não custa dinheiro e mostra melhor a tua sinceridade. Espalha notícia. Isso também ajudará na reputação da irmã mais nova. Isso é matar vários coelhos com uma cajadada só. Mas, O quê? A irmã acha pouco? Não, não é isso. Se não acha pouco, então copie os sutras. Quando as pessoas ficam ociosas, causam problemas e problemas atraem desgraças. Irmã, é melhor ficar no pavilhão Fang Fei copiando sutras. Durma, durma. Yunlan, você voltou. Esse João Xiao realmente sabe mimar as crianças. Eu. Ainda dói? Dói um pouco, mas não é nada grave. Eu aguento. O príncipe é bem resistente, mas já está ficando tarde. Príncipe, por favor. Yunlan. Eu prefiro ficar.
Príncipe, vá com cuidado. Yunlan. Eu já tirei o casaco, Yunlan. Minha ferida. Príncipe, lembre-se de usar o pó analgésico que eu preparei. Deveria ter fingido desmaiar antes, que erro. Mais cedo ou mais tarde eu acabo com você. Príncipe, a princesa consorte veio me encontrar hoje e me pediu para copiar sutras com meu sangue. Príncipe. Irmã princesa consorte me deu isso para copiar sutras, tanto assim. Dá para copiar vários sutras. Mas pelo príncipe e pela princesa consorte, eu copiaria quantos fossem necessários. Já que é assim, então copie mais alguns. Huiying, vá buscar uma caixa de papel. E leve para o pavilhão Fangfei da princesa consorte secundária. Sim. Príncipe. Mamãe, tem que cobrir a mãozinha, senão as abelhas más vão ver. E vão morder o Zouzou de novo. Tudo bem, eu cubro para você. Pronto. Princesa consorte An, o imperador enviou este servo para buscar as duas jovens mestres de volta ao palácio. Ai, meu Deus, pequena mestra, o que aconteceu? Acabou de ser picada por uma abelha. Ai, que abelha sem olhos. Ousou machucar a pequena princesa, veja como ela ficou. Este servo já vai mandar alguém voltar ao palácio. E deixar todos do hospital imperial esperando. Não precisa ficar tão nervoso. É o mínimo. Este servo se retira primeiro. Senhor, o pavilhão Julian foi roubado. O ladrão levou os remédios prontos do balcão e também alguns ingredientes necessários. Provavelmente. Foi enviado por comerciantes com inveja do pavilhão Zhagao Yan. Não se preocupe, os remédios que eu desenvolvo não são fáceis de copiar. Se usados incorretamente, podem piorar a situação. Há mais uma coisa. Em frente ao pavilhão Julian, abriu um novo pavilhão Fangfei. Coincidentemente, o pavilhão Fangfei também vende pílulas clareadoras. Não só são mais eficazes que as do pavilhão Julian, mas também mais baratas. Os clientes do pavilhão Julian agora estão todos indo para o pavilhão Fangfei. O roubo no pavilhão Zhagao Yan aconteceu. E logo depois, o pavilhão Fangfei aparece do nada. Isso não é simples. O Jian diga a Jiang Li para ficar de olho no pavilhão Fangfei e me avisar se algo urgente acontecer. De Fei, veja o que seu bom filho e boa nora fizeram com esta netinha obediente do imperador. Majestade, você já reclamou umas 30 ou 40 vezes. O que quer dizer? Zouzou machucou a mão hoje. Amanhã pode estar em perigo de vida. Então, eu pensei. O imperador quer levar Babão e Zouzou para o palácio para criá-los. Nem pense nisso. As crianças são muito novas e não podem ficar longe da mãe. Então, traga Yunlan para o palácio. Majestade, você esqueceu que ainda tem o filho Xiaoer. Desculpe, príncipe. Normalmente não rio, a menos que não consiga segurar. Mas o seu olhar de satisfação. Não é assim. Não estou satisfeito, estou sendo sincero. Não parece. Príncipe e princesa, o imperador os chama. Filho e nora vêm ver o imperador. Viemos ver mãe. Mãe, mãe. Mãe, olha a mãozinha da Zouzou. Não é mais pão roxo, virou bolinho de coelhinho branco. Pai, hoje viemos. Além de buscar Biabao e Jojo, temos um presente para você. Zouzou conhece, é cirurgia de terra. Não, irmã, é o manual do médico sagrado.
Vamos, a avó vai levar vocês para ver as peonias. Avó, cuidado com as abelhas más, são perigosas. Elas podem transformar sua mão em pão também. Ok, se as abelhas más vierem, a avó mata elas com o chicote. Vamos. Seja bonzinho. Yunlan, este manual é do teu avô, o médico fantasma, certo? É uma técnica ancestral da família. Não é necessário enviá-lo para o palácio. Pai, depois do incidente em Lu City, a tua nora compreendeu. O poder de uma pessoa é limitado. E o número de pessoas que pode ajudar também. Por isso, prefiro oferecer este manual ao pai para que o senhor possa espalhar as receitas por todo o reino e beneficiar o povo de Zhou. Se for espalhado por todo o reino, a vantagem da linhagem do médico fantasma desaparecerá. Pai, a medicina prega que não haja sofrimento no mundo. Melhor ter remédios acumulando poeira nas prateleiras. O desejo da tua nora é o mesmo. Boa, Yunlan. O terceiro filho casar contigo foi uma sorte para ele. O pai tem razão. Hoje, no banquete do palácio, todos podem ficar à vontade. Sim. Majestade, este ministro quer acusar o príncipe e a princesa An. Majestade, recentemente, abriu uma nova loja chamada Fangeige, que vende medicamentos idênticos aos da Xuyange, mas com preços 20% mais baixos. Isso prova que a Xuyange, da princesa An, está a inflacionar preços e a enganar as damas da corte. A princesa An quer ganhar dinheiro, isso é compreensível. Mas não pode tratar-nos como parvos. Sim, a mesma coisa. O mesmo efeito, mas a Xuyange é 20% mais cara que a Fangeige. Pai, a tua nora faz negócios com base no princípio de que se paga pelo que se recebe. Os medicamentos vendidos na Xuyange não são fáceis de imitar. Só porque ela entenda. Majestade, esta ministra acredita na princesa. Parece que há muitas pessoas dispostas a gastar mais para parecerem importantes. Olhem para o rosto da esposa do ministro da Justiça. Está com muita comichão. Chamem o médico imediatamente. Majestade, as senhoras afetadas usaram um pó facial que deixa a pele limpa e impecável, mas contém muito chumbo. O álcool ativou o efeito e causou essa reação alérgica. São os produtos da Fangeige. Tem de ser a Fangeige. Peço que Vossa Majestade investigue a Fangeige para evitar mais vítimas. Majestade, as clientes da Fangeige, após usarem os produtos, estão a desenvolver manchas vermelhas, dores abdominais, vômitos e outros sintomas de desconforto. Estão furiosas. Destruíram a Fangeige e ainda estão a protestar lá fora. Ordene ao comandante da guarda que investigue a Fangeige. Imperador, tudo isso foi encontrado no pavilhão Fangi. Yunlan, venha ver essas coisas. O que há de errado? Sim. Estes remédios usam ingredientes de baixa qualidade e, além disso, para aumentar o efeito, foram adicionadas substâncias que esgotam energia vital. Se continuar a tomá-los, a superfície pode parecer radiante, mas na verdade está prejudicando o próprio corpo. Imperador, tenha piedade. O pavilhão Fangi não foi eu quem abriu, foi a concubina Mu. A receita foi dada por ela, e o dinheiro também veio dela. Não, não é verdade, Imperador. Realmente não fui eu. Guarda, leve esse impostor para interrogatório rigoroso. Quanto a Mu Jinhou, Pai Imperial. Mu Jinhou, como minha concubina lateral, repetidamente desrespeitou a princesa consorte e causou problemas. Desta vez, por ciúmes, causou um grande escândalo. Eu a repudio. Príncipe, você não pode fazer isso com esta humilde serva. Príncipe, Xuanxia realmente vai repudiar Mu Jinhou? Imperador, o erro de Jinhou desta vez foi grave. Mas se não fosse por Jinhou oferecer o remédio milagroso, talvez eu ainda estivesse acamada. Acho que desta vez devemos perdoá-la.
Pai imperial, Mu Jinhou não pode ser perdoada de forma alguma. Este filho saúda o pai imperial e a avó imperial. A avó imperial, Ming Fei tem um assunto importante. É de extrema importância. Hoje sua nora encontrou alguém vendendo pílulas para enxaqueca, idênticas às que a avó imperial. Toma, essas pílulas contêm pó de datura e muitas substâncias que esgotam a energia vital, embora tenham efeito rápido. O uso prolongado pode esvaziar o sangue do corpo e até causar demência. Relato à Imperatriz Viúva. Essas pílulas são realmente iguais às que você usa. Sua miserável, você sabe que tentar matar a Imperatriz Viúva é motivo para exterminar sua família inteira? Não, não fui eu, Imperatriz Viúva. Eu não sabia que os remédios eram perigosos. Imperatriz Viúva, eu realmente não sabia. Avó Imperial, isso realmente não pode ser culpa apenas da concubina Mu. O remédio foi cuidadosamente preparado e misturado com fragrâncias para disfarçar o cheiro das ervas. Provavelmente até o médico-chefe Zan não conseguiu detectar o problema com as pílulas. Mu Jinhou, por consideração ao Duque Xiu, posso poupar sua vida, mas a punição é inevitável. Guarda, levem Mu Jinhou para fora do salão e apliquem 80 golpes de vara. A partir de hoje, está expulsa do Palácio An. Levem-na daqui. Imperador, esta velha quase perdeu a vida por envenenamento. Você só puniu Jinhou. Mãe, o que se diz é que o casal a não educou bem. Então, copiem 10 volumes de sutras e percam meio mês de salário. Imperador. Mãe, não precisa mais implorar por eles. Já foi uma grande misericórdia, não pode ser mais leve. Agora, o príncipe está ganhando cada vez mais influência. Se ele subir ao trono no futuro, certamente não me poupará. Preciso pensar em um jeito rápido para que o imperador liberte o príncipe herdeiro do confinamento. O ministro da Justiça repetidamente espalhou boatos, difamando a pureza da princesa An, realmente detestável. Tirem seu uniforme oficial e o exilam para a fronteira. Imperador, imperador. Piedade, imperador. Imperador, levem-no daqui. Piedade, imperador. Vocês também podem se sentar. Sim. Venha. Desta vez, obrigado por nos ajudar, cunhada do quarto irmão. Cunhada foi ideia do terceiro irmão. Ele descobriu que o remédio estava errado e me mandou investigar com o príncipe An. Você causou tanto alvoroço só para expulsar Mu Jinhou da mansão. Sem ela, eu e a princesa podemos ficar juntos para sempre. Mu Yunlan, sua vadia. Irmã, se quiser falar algumas palavras, fale. Afinal, você será enviada para o Templo Jizao e ficará com lâmpadas de oração e sutras antigos. Pai não deixará você fazer isso. Infelizmente, essa decisão foi do pai. Impossível, a avó me salvará. A avó ficou tão furiosa que perdeu a razão. Agora está se recuperando em seu próprio pátio. Mu Yunlan, sua vadia. Mu Yunlan, você sabe por que te odeio tanto? Somos ambas filhas do pai, mas por quê? Por que você pode se casar com o príncipe An? E eu tenho que me casar com um estudante pobre? Meu casamento com o príncipe An foi concedido pelo antigo imperador, não pedido pelo pai. O estudante pobre que você mencionou, você nem conhece, não é? Um pobre que nem tem o que comer. O que há para conhecer? Você não ouviu? Ontem ele passou no exame imperial e se casou com uma bela esposa. Agora está no auge da felicidade. Impossível. Como pode ser? Pai sabia que você era orgulhosa, então escolheu cuidadosamente. Esse estudante foi escolhido porque tem um futuro brilhante. Além disso, seus pais já morreram.
Você pode ser a dona da casa assim que se casar. E ele tem um temperamento dócil, capaz de tolerar todos os seus defeitos. Infelizmente, você é míope. Rejeitando um casamento tão bom, preferindo entrar na mansão para ser concubina. Você está me enganando, está me enganando. Muyunlan, você também vai acabar. Como eu hoje. Não, você será 100 vezes mais miserável do que eu. Xuan Xiao vai te abandonar. Aqueles 2 bastardos que você deu à luz também morrerão sem um túmulo. Irmã, você está muito barulhenta. Já que é assim, não fale mais no futuro. Está quente? Vou-te abanar. Quando o príncipe ficou tão atencioso? Quando eu não fui atencioso. Eu vou primeiro te esperar. Yunlan. Pai sabe que proteger Jin-Ho desta vez é injusto para você, mas ela ainda é minha filha. Não posso ficar de braços cruzados vendo ela morrer. Se um dia você precisar, mesmo que eu tenha que me despedaçar, vou te proteger. Pai, eu não quero que você se despedace. Eu só quero que você fique seguro e viva 100 anos. Mo Qingfen, vamos. Yunlan, está ficando tarde. Você também deve voltar cedo. Não deixe sua alteza esperando. Certo. Tão velho e ainda chorando na frente da filha. Que falta de decoro, realmente. Ei, puxa mais devagar. Cuidado para não machucar sua mão. Irmão mais velho, segundo irmão. Irmã. Nós te acompanhamos. Certo, obrigada, irmão mais velho e segundo irmão. O que é isso? Esperando na porta, encontrei um senhor vendendo flores. Achei que você gostaria, então comprei para te dar. Eu realmente gosto, obrigada. Falando nisso. A fronteira norte é fria e dura. Mas no nordeste, há neve por todo o céu e gelo por milhares de quilômetros. Com sorte, você pode até encontrar uma flor de neve. Yunlan. Você quer ir comigo? Não tem problema, se não gostar, podemos levar Biabao e Jojo para o Vale das Borboletas em Baiu. Na época da floração, borboletas voam por toda parte, é lindo. Xuan Xiao? O que você realmente quer dizer? Quero caminhar de mãos dadas com você e ver toda a beleza do mundo. Você quer? Deixamos para depois. Temos todo o tempo do mundo, podemos planejar com calma. Yunlan, cuidado. O que foi? Eu sinto que. Parece que Biabao e Jojo estão em apuros. Príncipe, princesa, chegaram notícias do palácio. O pequeno príncipe. Hoje, ao apreciar as flores, caiu acidentalmente na água e está com febre alta. Ouçam bem, se não curarem babão, eu vou cortar as cabeças de vocês. Irmão. Mãe. Vem. Mãe. Biabao, a mãe está aqui. Zouzou, assopra para o irmão. Irmão, não tenha medo. Zouzou é forte. Zouzou protege o irmão, certo? Pai, mãe, como Biabao caiu na água? Babão e Zouzou estavam apreciando as flores à beira da água.
Quem diria que os tijolos da piscina estavam soltos, assim que Babão passou? Ele escorregou e caiu na água. Pai, se não fosse a habilidade médica de Yunlan. Provavelmente hoje Beabao. Este assunto. Eu vou investigar a fundo. Para garantir justiça para Beabao. Chamem imediatamente os servos que cuidaram de Babão e Zouzou hoje. E também todos que estiveram perto do Lago de Lotus recentemente. Pai, o que aconteceu? Você quase foi morto ontem à noite. Conseguiu escapar por pouco e ainda não vai confessar. Foi o príncipe herdeiro que me deu uma quantia em prata para eu soltar os tijolos à beira do lago. Depois, o príncipe herdeiro mandou me matar. Eu pulei no lago. E foi assim que escapei. Audacioso escravo! Quem te mandou caluniar este príncipe herdeiro? Foi o príncipe An ou a princesa An? Majestade, o que eu digo é a pura verdade. Esta é a prata que o príncipe herdeiro me deu. Basta verificar no banco para saber de quem veio. Que belo príncipe herdeiro! A imperatriz viúva, considerando sua piedade filial, me pediu para libertá-lo do Palácio Leste. E agora, em poucos dias, você ousa atacar meu neto? Pai, eu. A imperatriz viúva chegou. O que está acontecendo aqui? Tudo isso. Imperatriz viúva, chegou no momento certo. Eu vou destituir este príncipe herdeiro. Pai, você não pode me destituir. Foi a avó que me disse que os filhos de Xuan Xiao são meu maior obstáculo. Ela me disse para eliminá-los de acordo com o plano. Tudo isso foi ordenado pela avó imperial. Eu apenas obedeci. Calha a boca. Príncipe herdeiro, que absurdo está dizendo? Imperador. Acho que o príncipe herdeiro perdeu a cabeça. Para se livrar da culpa. Ele está jogando toda a responsabilidade em mim, esta pobre viúva. Pai, a ama guia a prova. Ela sabe de tudo. Imperatriz viúva, salve-me. Se não confessar a verdade agora mesmo, eu te mato aqui mesmo. Não. Eu confesso. Foi a imperatriz viúva. Ela me mandou levar a mensagem ao príncipe herdeiro, ordenando que ele eliminasse os 2 pequenos mestres conforme o plano. Imperador, essa velha maldita certamente foi instruída por alguém para me difamar dessa maneira. Imperador, embora eu não seja sua mãe biológica, criei você por muitos anos. Você realmente não confia em mim? Imperatriz viúva, Babão e Zouzou são gêmeos. Um dragão e uma fênix, auspícios para a grande dinastia Zou. Quem ousaria tocá-los? Eu não perdoarei. Como sua saúde está frágil, fique no palácio. E descanse em paz. Levem a imperatriz viúva de volta ao palácio. Sem minha permissão, ninguém entra ou sai do palácio Xian. Imperador. Imperador, você não pode me tratar assim. Não pode. O príncipe herdeiro, por prejudicar os descendentes reais e ser indigno de sua posição, está destituído de seu título a partir de hoje, rebaixado a plebeu e preso perpetuamente no tribunal do clã imperial. Ouvi dizer que a imperatriz viúva tem tido dores de cabeça frequentes ultimamente, insuportáveis. Os médicos dizem que ela não tem muito tempo. E o príncipe herdeiro, desde que foi rebaixado e preso no tribunal do clã imperial, ficou completamente louco. Que satisfação! Quem ousa tocar nos meus filhos pagará o preço. A propósito, como está a mansão do Duque? Desde aquele dia, a senhora idosa ficou fora de si, gritando todos os dias que quer pegar um bar para encontrar seu filho mais novo. Ontem perdeu o fôlego e desmaiou. Os médicos disseram que não há esperança de acordar. Agora, ela não é diferente de um morto-vivo. Venha. Yunlan, agora que tudo está resolvido, só resta nosso casamento pendente. Que casamento?
Ainda te devo um casamento formal. Quero compensar. Xuanxião, você está falando sério? Sim, estou apaixonado por você. Quero ficar com você para sempre. Quero dar a você e a mim um final feliz. Primeira reverência ao céu e à terra. Segunda reverência aos pais. Reverência entre marido e mulher. Cerimônia concluída. Papai pode beijar a mamãe agora. Um beijo, um beijo. Um beijo. Beijou, beijou.